Para a gente, no sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre às 7h30. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019. Estamos iniciando mais uma edição nas redes sociais do programa Hora da Notícia, ao lado dos colegas e amigos jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. Estamos agora iniciando pelas ondas da Rádio Assunção Cearense, a partir de Fortaleza. André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 5h59, já com o Luciano Kleber. Tem aqui uma foto. O deputado estadual André Fernandes, do PSL, novo ainda, 21 anos, é o deputado mais votado em outubro último. Ele está decorando o gabinete dele com armas de fogo. Das duas, uma. Sendo armas de brincadeira... Está decorando o quê? Com armas, está aqui. O gabinete dele? O gabinete dele. Eu não sei. Certamente o regimento interno da Assembleia não permite isso. Não quero crer que o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará permita que um deputado tenha armas de fogo, de brincadeira ou não, dentro do seu gabinete. É algo muito sério. A gente não pode ir para o vale tudo dentro de uma casa legislativa. 5h59, bom dia, Luciano Kleber. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, nosso querido Adson. Bom dia, nossa legião de ouvintes da Rádio Assunção. Inicio já agradecendo aqueles que partilharam nosso vídeo na última sexta-feira, o Francisco Edivar, a Odília Barroso, o Edival Filho Ajuda, o Alexandre Viana, Romero Lima, Souza Antônio, Alexandre Romero Lima, Olavo Souza, Oriclésio Macedo, a Sandra Cabral e o Jesus Alves. E hoje, quem já deu bom dia aqui nas redes sociais, a Catarina Soares, o Miller Silva, a Jane Azeredo e também o Antônio Ferreira. André, eu quero iniciar recuperando uma conversa nossa de sexta-feira, que eu fui estudar. Eu, como Ciro Gomes, não havia lido direitinho aquela história da reforma da Previdência. E só isso justifica aquilo que o Ciro disse, e você concordou, um adjetivo forte. Concordo. Um adjetivo forte. Ele diz ele que é jurista, né? Então jamais poderia dizer que esse aspecto da reforma seria criminoso. O que é que você me disse lá? É que os idosos miseráveis... Primeiro vamos conceituar o que é um idoso miserável. Aquele que ganha 1/4 do salário mínimo, portanto, em torno de R$250, né? Pois bem, os idosos miseráveis, segundo, como é que é hoje? A partir de 65 anos, eles fazem jus ao benefício continuado, da prestação continuada, BPC, fazem jus a um salário mínimo, em torno de R$998. Segundo a proposta do Bolsonaro, né? Como é que seria? Hoje, ele recebe a partir de 65 anos. Lembra do que você falou, não, né? Sim, 65 anos. Na proposta seria, pela proposta, se aprovada da forma que está, seria a partir de 70 anos. Um salário mínimo completo e a partir de 60, R$400. Olha só, ele, de acordo com hoje, ele recebe a partir de 65 anos. Sim. Segundo a proposta de Bolsonaro, ele começa a receber 5 anos antes. 60 anos. Veja só. Mas não um salário. Não, veja 400, só. 400 Veja bem, hoje ele não recebe nada quando completa 60 anos. Nada. Nada é nada. Então, o máximo que ele faria jus neste período hoje, pelo que está hoje, ele receberia, em média, R$187, que seria a média paga pelo Bolsa Família. Com a proposta do Bolsonaro, ele vai receber essa Bolsa Família e mais R$400. Eu fiz uma continha, você coloca aí, são 60 meses. Tá? De 60 até os 65 anos, são 60 meses. Multiplique isso por R$400, dá R$24 mil. Isso quer dizer o quê? Que, segundo a nova proposta, quando o miserável pobre iria receber pela atual, que é 65, ele já tem no bolso, se não gastou nada e não colocou na poupança, já tem no bolso R$24 mil. Então, você pode dizer que é confusa, como o André disse, o André Figueiredo disse. Você pode dizer que é complexa, como o próprio Ciro reconheceu, e ele disse que não podia dar mais detalhes porque não tinha lido, mas tascou esse adjetivo de que seria cruel esse aspecto com os miseráveis, e que não é previdência. Veja bem, é porque na Previdência brasileira estão compostos ali 4 segmentos, pelo menos, né? A Previdência, a assistência social, a saúde e mais um outro aí que eu esqueci agora. São pelo menos esses 3 grandes pilares
da hoje Previdência, a saúde, a Previdência em si e a assistência social. Então, André, o Bolsonaro, o cara que recebia daqui, ele completou 60 anos, não recebe nada. Aos 61 anos, não recebe nada, pelo hoje. Aos 62 anos, nada. 63, nada. 64, nada. 65, salário mínimo. Com o Bolsonaro, completou 60 anos, já recebe R$400, que com o Bolsa Família passaria para em torno de R$600, ok? Porque quando ele recebe o salário mínimo, benefício, ele deixa de receber a Bolsa Família, porque ele não é mais considerado miserável. Então, você pode dizer, há uma antecipação. Eu pergunto a você, qual é que você prefere? Esperar 5 anos, sem saber até se você vive até lá, ou já receber parte desse benefício e continuar recebendo parte dele durante mais 5 anos? Eu fiz as contas. Dá R$24 mil durante os 5 anos, que pela proposta atual, ele não receberia nada. Zero. E é óbvio que nós estamos falando de uma reforma que está atingindo e trazendo sacrifício para todos. E o que é correto afirmar? Que os maiores, os mais ricos, a cota de sacrifício dos mais ricos, enfim, numa reforma da Previdência, está acontecendo. E é bom lembrar, uma das coisas melhores que existe nesta reforma é a chamada alíquota progressiva. A alíquota progressiva na reforma é a mesma que as esquerdas defendem de tributo progressivo, defendem, mas nunca implantaram no Brasil. A esquerda teve aí 8 anos de Lula, mais 6 da Dilma, e nunca conseguiram implantar a tributação progressiva, que aí sim você tira desigualdade, você diminui desigualdades. Pois bem, quando houve essa proposta, a própria Dilma já tinha colocado essa proposta, e não foi à frente, o Temer, quem foi que foi ao STF derrubar essa proposta? O pessoal, dizendo que ele não fala mais de justiça social. Quando vem essa alíquota progressiva, quando os mais ricos pagam mais, e nessa proposta do Bolsonaro é assim, vai diminuir a alíquota atual para os mais pobres, diminuir, e vai aumentar, obviamente, para os mais ricos. Quem é contra isso? Então, esse aumento só, o impacto só será maior no serviço público, porque a alíquota vai até no máximo 11 para quem ganha até o teto de 5.800.000, que é da iniciativa privada, teto de 5.800.000. E tem gente no serviço público ganhando quase 40 mil de aposentadoria. Esses vão pagar 22%. Então, o pessoal foi ao STF, não falando de justiça social, mas dizendo que era inconstitucional. Como é que é inconstitucional você tentar tirar as desigualdades? Então, André, eu recuperei, fui atrás, estudei, pode-se botar um bocado de adjetivo, mas dizer que é criminosa essa reforma lá dos idosos miseráveis, quando antecipa em 5 anos. Em 5 anos, muitos aí já morrem, André, com 63, 64. Nós estamos falando de pobres miseráveis, que vivem com menos de 1/4 do salário mínimo. Então, na verdade, a reforma, eu acho que ela é até benéfica. Ela é piedosa, ela antecipa, é com menos dinheiro, claro, porque não tem dinheiro, antecipa em 5 anos o recebimento deste benefício. Muito bem, 6 e 7. A respeito do deputado André Fernandes, tem aqui uma matéria do Diário do Nordeste dizendo que a mesa diretora da Assembleia pediu esclarecimento ao parlamentar, que é proibido pelo regimento interno entrada de armas de fogo naquele poder. O regimento interno da Assembleia diz aqui, artigo 366, excetuando-se os responsáveis pela segurança, é proibida a entrada ou permanência em quaisquer das dependências internas e externas da Assembleia Legislativa de pessoas armadas, constituindo infração disciplinar o cometimento da conduta vedada por deputado ou servidor do poder. Parágrafo único. Incumbe à mesa diretora supervisionar o cumprimento da vedação prevista neste artigo com poderes para mandar, revistar e desarmar, inclusive deputados. Pronto. É só cumprir o que está no regimento e acabou. O deputado talvez não saiba disso, não pode. Não pode. Está proibido, está proibido. Acabou. Agora, se ele quiser ter posse de arma, que o decreto do Bolsonaro permite,
tem as suas especificidades. Não é porte de arma para ter dentro de um gabinete de deputado. Ele tem que ter porte de arma se você tiver um comércio, se tiver uma fazenda, ter uma posse, não é porte, não é caminhar com a arma por aí. É para ter dentro da casa dele, dentro de um cofre, ou numa fazenda, numa casa de praia, etc, 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 se assim ele requerer, ou num estabelecimento comercial em que ele seja o titular da empresa. É isso que diz o decreto assinado pelo presidente da República. A não ser que ele ache que a Assembleia esteja cheia de bandidos. Aí eu discordo, mas não pode. Mas, E a respeito do Carnaval da Não, porque é o Saudade, seguinte, Não, olha o Carnaval, Ei, eu queria fazer aqui uma pergunta. Porque eu vi na... o Renato foi, o Renato Eu estava lá. recebi, pois é, nosso homem estava lá. eu estava lá. Eu vi. Meninos, eu vi. Eu- Eu vi na coluna. Ninguém me contou. Eu vi Estava na lá. coluna do Donizete dizendo que o prefeito não foi ao carnaval da cidade. Aí hoje eu ouvi você falar isso. Como é que é? O prefeito foi ou não foi? Aí o Donizete disse que o prefeito não foi e delegou ao presidente, Donizete não foi. Eu ao estava presidente da Assembleia. Você não viu, pelo menos, né? lá. Eu dei uma volta. Dizendo que aí ele delegou ao presidente da Assembleia, deputado Sarto, para entregar a chave da cidade ao Rei Momo. Luciano, mas E hoje eu vi o Donizete hoje eu postou a vejo. foto, está aqui, no site do Qual é a Donizete, foto? no Ceará News 7, está aqui o Roberto Cláudio, ao lado do presidente do Náutico, da primeira-dama e do Sarto. Não, Pois é. aí eu vou explicar isso aí. Não, Isso aí mas foi já- depois que ele entregou a chave. Ou seja, mas se tem foto, ele estava lá. Pois é, Quem que estava O lá? prefeito. é porque a Ah, coluna. o prefeito estava lá. Não, Não, é, é isso que a gente está dizendo. é isso que eu estou dizendo. Vou já lhe pedir para você explicar. O Donizete começa dizendo que o prefeito não foi. Ponto. Já Sabe? tem foto. Segundo, aí nós temos hoje na coluna do nosso querido Norões, né? Que eu gosto muito. PC Noronha. PC Norões. E é o título da coluna. RC prestigia e Sarto e reforça a especulação. Aí ele diz, um fato chamou a atenção quando da escolha do deputado Zé Sarto para presidir a Assembleia, né? Aí vai por aí o histórico. Aí vem lá. Sábado último, o presidente da Assembleia protagonizou fato que reforça a especulação, a de que o Sarto seria o candidato, né? Foi no tradicional Carnaval da Saudade, no Náutico, onde tradicionalmente o prefeito de Fortaleza entrega a chave da cidade ao Rei Momo. No entanto, Roberto Cláudio delegou a Sarto a missão, o que foi entendido por muitos como lançamento de sua pré-candidatura a prefeito. Aí quando eu me surpreendi, quando eu vi você falando dos fatos, e puxa, ele é um repórter tão arguto, o Renato, deixou passar isso ao largo. Estava lá. Deixa eu contar como foi. Olha, o Carnaval da Saudade, 10 horas da noite, os salões do Náutico foram abertos. O Carnaval, provavelmente dito, começou às 11 horas em ponto, foi também muito pontual. O presidente Jadson tinha um mestre de cerimônia, e o presidente Jadson fez aquele discurso, chamou as autoridades ao palco. As autoridades que foram ao palco estavam lá, além dos diretores do Náutico, diretores da diretoria do presidente Jadson, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi chamado, foi lá ao palco, estava lá o prefeito. O presidente da Câmara, que chegou até um pouco depois, também foi chamado, foi lá para cima. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará também estava lá. E foi chamado e foi lá para cima com sua respectiva esposa. O prefeito não estava lá com a mulher dele, a doutora Carol não estava só o prefeito. Pois bem, isso aconteceu naquele palco interno do Náutico. Porque o palco mesmo, onde a banda tocou, estava lá, aquele palco montado com as luzes, ali, olhando para o salão aberto, que estava chovendo e tal, e tal, e tal. Pois bem, começou o evento, chamou-se o Rei Momo, é um negão lá, qual é o nome dele? Ele estava até no Raimundo Queijo. Quem coroou o Rei Momo foi o Jadson, presidente da Náutico. Agora vamos ver a coroação. Aí o presidente do Náutico pegou a coroa, dada lá pelo pessoal da crônica, aí o Rei Momo baixou assim a cabeça, ele coroou, e pá. Aí chamaram a rainha do carnaval, aí a rainha foi lá, aí coroaram a rainha. Chamaram a princesa, entrou lá, coroaram a princesa. Depois foi chamado algumas autoridades para botar a faixa. Aí o presidente da Assembleia, aliás, o presidente do Náutico botou a faixa no Rei Momo, o presidente do Náutico. O Sarto botou a faixa na rainha. E o presidente da Câmara botou a faixa na princesa. Aí, no momento principal, o prefeito foi chamado para entregar a chave da cidade. Naquele momento, simboliza a transferência do poder da municipalidade ao Rei Momo, dizendo que ele reina absoluto durante os 4 dias de folia. Como o Carnaval da Saudade é o marco zero do Carnaval de Fortaleza, historicamente, então sempre aconteceu essa entrega, que em alguns anos era até feita solenemente na Praça de Ferreira.
Mas aí passou a ser no Carnaval da Saudade do Náutico já há muito tempo. Quem entregou, e eu estava lá, a chave da cidade foi o prefeito Roberto Cláudio, não foi o Sarto. Não foi o Sarto. Se fosse o Sarto, eu dizia. Ah, o Sarto vai ser candidato ou não vai ser? Isso eu não posso dizer, vai eleger daqui a 2 anos, para o ano. Porque ele pode ser, pode. Mas ele agora assumiu a Assembleia, isso não está na pauta dele, tenho certeza. Agora, quem entregou a chave não foi o Sarto. Não vamos mentir, distorcer o Sarto. Foi o prefeito Roberto Cláudio. E já especulando que aquela história de que a mesa atual fica apenas 2 anos sem reeleição, é porque já estaria destinada ao Sarto essa missão de ser candidato a prefeito de Fortaleza. E outra coisa, o Diário Nordeste não tinha repórter, lá só tinha um veículo de comunicação, só um, a TV Fortaleza, da Câmara Municipal. Só um veículo de comunicação. Eu estava lá, eu sou da Rádio Fortaleza, mas eu estava a serviço, mas eu estava lá. Mas não estava gravando. Quem estava lá, a única equipe de jornalistas profissionais trabalhando no evento era da TV Fortaleza. Não estava a TV Assembleia, não estava a TV Cidade, não estava a TV Verde, não estava nada. Só a TV Fortaleza. Que tem, inclusive, as imagens que deve veicular hoje nos seus programas noticiosos, mostrando o prefeito entregando a chave. Né? Então, tudo que está sendo dito aí, infelizmente, os colegas derraparam na maionese. Não estavam lá, tá entendendo? E nem checaram a informação, tá entendendo? Depois que o prefeito entrega a chave, que se encerram os festejos, tá entendendo? Aí foi batida uma foto que está no site da prefeitura. O Raymond, já devido de coroado, ladeado pela rainha e pela princesa, o Roberto Cláudio entre a princesa e o rei, do lado da rainha está o presidente da Câmara, do lado do presidente da Câmara está o presidente da Assembleia. Aí eles posam e o Raymond exibe a chave, mas a entrega solene já tinha sido feita pelo prefeito, não foi pelo presidente da Assembleia. Agora é fato que o deputado Sarto entra na disputa sucessória. Isso aí é outra história. Agora daí é essa especulação. Agora, o engraçado é o seguinte, o Luciano está lendo aí um articulista, um colunista do Diário Nordeste. O mesmo Diário Nordeste que não mandou reportagem ao Náutico, noticia, na sua página online agora, o seguinte: prefeito Roberto Cláudio participa da 52ª edição do Carnaval da Saudade. Quando você clica na notícia, entra uma matéria da Prefeitura de Fortaleza. Ou seja, um release, porque o Diário Nordeste não tinha repórter, e ninguém fez a matéria para o Diário Nordeste. Aí entra uma matéria do release da Prefeitura que diz aqui, aí lá no meio da matéria diz assim, ó, conforme o presidente do Náutico, a condecoração reconhece tal, reforça tal, babá, o evento tradicionalmente realizado no Náutico celebrou a tradição carnavalesca e agraciou o gestor da capital com o troféu Carnaval da Saudade, que o prefeito também foi homenageado. Aí tal. Além disso, o prefeito Roberto Cláudio, aí diz aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Na ocasião, olha aqui, a matéria que está no Diário Nordeste do release da Prefeitura. Gil Barata, eleito Raymond do Carnaval deste ano, recebeu das mãos do prefeito a chave da cidade, ato que simboliza a abertura do Carnaval de Fortaleza. Compondo a realeza Momina, foram coroadas Carolina Araújo como rainha e Lívia Gabriela como princesa. Então, o próprio Diário Nordeste, publicando o release da Prefeitura, diz, primeiro, que o prefeito estava lá, porque tem a foto. Segundo, que foi o prefeito que deu a chave. A outra foto que sai é depois que o evento da entrega da chave foi feita pelo prefeito Fortaleza. Então, não é verdade que quem fez a entrega da chave é o Sarto, foi o Sarto. Se fosse, eu dizia, mas não foi. Depois eles bateram uma foto, isso aí. Nós estamos aqui, na verdade, relatando um dos pecados da imprensa. Pronto. Isso não é só local, não, viu? Lembra do Lauro Jardim, quando disse uma mentira e foi seguido por vários veículos de comunicação? É exatamente o que está acontecendo agora. O Davi Moreira diz assim, Luciano, agora, antes de eu falar do Davi Moreira, um abraço para o Paulo Roberto Soares, Helena Soares, Flávio Cavalcante, Andréa Alves, Djalma Oliveira, Gilardi Sinésio, Fábio Duran, e pelo WhatsApp 9616-1470, a Gorete Alencar, o Odaí de São Paulo, Tenente Heriberto, o Juveraldo de Messejana, a Sandra Cabral e o Walter Lá. Diz o Davi Moreira, Luciano, agora em quem acreditar? Ouvi o Roberto Moreira, agora mais um, aquela história, né? Um fala e os outros vão atrás. Ouvi o Roberto Moreira falando ontem no programa do Evandro Nogueira Verdinha, que quem entregou foi o Sarto. Eu vou lhe responder, Davi, em quem acreditar. No Renato, que estava lá. Eu não estava, o André não estava, o Noronha não estava, o Donizete certamente não estava, estava longe,
porque disse que o prefeito não foi, e o seu próprio site colocou a foto do prefeito presente, e certamente o Roberto Moreira também não foi, senão não teria embarcado nessa. No blog do Roberto Moreira, vem dizendo o seguinte: José Roberto Moreira também não estava lá. Prefeito. Roberto Cláudio, presidente da Assembleia, que comandou, meu Deus. Não. Tudo errado. Tudo errado. Todo respeito ao meu amigo Roberto Moreira, ele ouviu o Galo cantar e não sabe aonde. Sabe o que é isso aí? A imprensa daqui devia, não custava nada, Preguiça. mandar um repórterzinho como fotógrafo, vai lá cobrir, de repente acontece alguma coisa política e a gente bota na edição da segunda-feira. Não, rapaz, mas não tinha ninguém, só tinha um veículo de comunicação, a TV Fortaleza, da Câmara Municipal de Fortaleza. Tinha outro rapaz lá fazendo imagens, talvez para um blog, ou então esses programas VIPs que tem aí, mas não é do jornalismo das emissoras de televisão, são esses programas arrendados, etc. Então, a única televisão, o único veículo que estava lá com equipe cinegrafista, E certamente era a TV Náutico, Fortaleza. e certamente o Náutico não iria se opor à reportagem. Não, e a TV Fortaleza filmou a entrega de todas as... Se você hoje, André, for lá na TV Fortaleza, lá, você pega para ver a matéria, está lá o momento em que o SAT entrega a faixa, e a chave foi entregue pelo prefeito. Eu estava lá olhando, inclusive, do lado do Ronaldo César, que até estava filmando. Possivelmente ele até tem esse momento também filmado no seu salão. Eu não filmei, não. Estava ali para filmar nada. Depois até conversei com o prefeito. Mas eu estou só dizendo, não tinha um repórter. Porque se tivesse um jornalista lá, por isso, perguntar, e aí, presidente, vai ser candidato? Não. Aí houve uma história mentirosa que não foi assim. Ele pode até ser o candidato a prefeito, mas o Roberto Cláudio foi quem entregou a chave, e não ele. Esse é o fato. De qualquer forma, o deputado Zé Sá está bem na fila, né? Sim. Até porque é presidente. Isso é outra história. Mas quem entregou a chave foi o prefeito, porque eu estava lá. Estou ficando doido e vim embora, mãe. Agora, quem plantou isso daí? Plantaram em verdade. Em né? verdade. Isso é mentira. Pronto, isso aí é mentira. Quem está dizendo isso aí é mentira. E outra coisa. E quem está dizendo sou eu, porque eu estava lá e vi. O Diário do Nordeste noticiando o release oficial da prefeitura como matéria de... Porque não tinha repórter, né, para fazer a matéria. Colocando chamada, né? Chamada para revista. Não tinha repórter, não manda ninguém, etc. Nem sequer os colunistas que eram trabalho de ir para o Náutico, porque geralmente vão. São convidados, são pessoas ligadas ao Náutico e tal. Mas não estavam lá. Tanto que eu não vi. Sabe quem estava lá de jornalista que eu me lembro de ter visto? O jornalista Lúcio Filho, que é da coordenadoria de comunicação do governo, eu vi lá. Tá entendendo? Nem o Louro Maia eu vi, já apareceu, a figura Maia. Até eu estava conversando com o doutor Regis. Arroz de festa, né? Eu estava até conversando com o doutor Regis Botelho, que é juiz de trabalho, que é muito amigo dele. Eu disse assim, doutor Regis, estou preocupado. Nem o Louro está aqui hoje. O que é que aconteceu? Certamente estava. Né? Não, mas é porque eu dei uma volta, assim, eu vi tanta gente, eu vi o Lele, vi o Maurício Guimarães, vi um cara de gente, que a gente sempre vê. E não estava. Então, e outra coisa, o momento da entrega da chave se deu mais ou menos às 10h45. Depois que começa a festa, 11 horas, é que começa a chegar muita gente. Então, foi antes. Então, possivelmente, as pessoas que entraram nem viram isso, porque terminou 10h40, 10h45. Aí o prefeito ficou ali embaixo, deu entrevista, o presidente da Câmara deu entrevista, o prefeito... Você não viu o Roberto Moreira por lá? Não vi. O prefeito passou pouco tempo, saiu, até me cumprimentou. O presidente Sarto ficou um bom tempo sentado na mesa da presidência, ao lado do presidente do Jades, com a esposa e tal. O Antônio Henrique, o presidente da Câmara, passou lá pouco tempo, depois saiu, tá entendendo? Eu vi tudo isso, porque eu estava lá. Legal. Bela festa do Náutico como de costume. Agora, não vamos inventar uma história que não houve, pelo amor de Deus, é muita forçação de barra, isso não é jornalismo, não. Não, você pode até dizer, olha, o Sarto fez a Câmara dos Vereadores, né? É lá um homem dele, né? É prestígio dele, e fez-se também presidente da Assembleia. Aí você pode fazer a especulação, né? A força tem que competência, tem qualidade, tem preparado, tem representatividade. Mas não foi ele que entregou a chave. Então pode ser o próximo candidato. Agora, pois é, mas tem tudo isso, mas não foi o cara que entregou a chave. Foi o prefeito, como é de praxe, quem entrega é o prefeito, e o prefeito é o Roberto Cláudio. Eu achei estranho, eu vi ouvindo no rádio, estava lá, o Renato falando, não, o prefeito esteve lá, falou com a gente, foi na nossa mesa, não sei o quê. Mas como? Mas que foto, inclusive, com o prefeito. Só chama de Renatinho. Né? Não, Renatinho, ligou ao prefeito para ele, prefeito, você está bem, o prefeito está bem esbelto. Mas se ele te vir, ele vai te dizer também, Andrezinho. Não, mas o prefeito está bem, Bom dia para o Marcos Freires, que Deus ajude e proteja vocês, a você também, e o Domingos Sávio, de Senador Pompeu, e o Carlos Rafael, lá de Morrinhos.
Outro tema, está hoje no Jornal Povo, aqui, lembra aquele povo lá da tortura, dizendo que a Damares não queria deixar e queria vir no Ceará? Sim. Está vindo por aí. Está hoje no Tiago Paiva dizendo mecanismo de prevenção e combate à tortura virá ao Ceará. Quer dizer, então os caras não havia a ministra dizendo que eles não viriam. Apenas, olha, vocês, próxima vez, vocês se planejem, né? Coloquem um tempo aí, porque a gente tem que ter um tempo também para aprovar essas coisas. E vem averiguar as denúncias, né, de tortura que estaria havendo no Ceará. E o Tiago dá tudo isso daí, eu não vi ainda o Jornal Povo fazer uma matéria sobre isso, eu só vejo colunistas falando sobre isso. Houve uma entrevista com o próprio secretário, o secretário disse, olha, isso daí é uma bandidagem querendo desmerecer. Aí o que eu vejo de estranho é que há um grupo, né? Aí eles pedem Polícia Federal, diz que o Rosendo esteve por lá, mas nenhum desses do Direitos Humanos teve a petulância que um grupo de 44 advogados criminais, quer dizer, defensores de bandidos, certamente, né? Foi protocolado no Ministério Público Federal. O grupo atribui ao governo do Ceará, ao secretário Mauro Albuquerque e aos agentes da Força Federal de Intervenção Penitenciária, FIP, o cometimento dos crimes de organização criminosa, olha só, né? Organização criminosa, tortura, abuso de autoridade, prevaricação e desrespeito aos tratados internacionais de tratamento mínimo aos presos e à lei de execuções penais e a portarias da extinta Secretaria da Jesus. Conforme o documento, que inclui 6 fotos de presos com marca de lesões nos dedos e nas costas, os citados atuaram em conluio para esconder os maus tratos que estariam ocorrendo nas penitenciárias. Além da intervenção da Polícia Federal, é pedido de imediato afastamento do secretário Mauro Albuquerque. Um grupo de 44, nem o Roseno, né? Piada, né? Isso aí. É um absurdo um negócio desse. Aí dá o cara que está consertando o caos do sistema político. Vem lá de Brasília um grupo para estudar que está havendo tortura aqui no Ceará, quando nós combatemos. Remédio com bandido. Vai, vem. Esse povo fazer média com bandido. Chega, ninguém aceita isso, não. E o governador não é trouxa de botar para fora um secretário que está dando conta do recado por conta dessa besteirada aí, dessa turma. Bom, bom dia também para o Raimundo Bezerra. O Louro Maia estava no Carnaval da Saudade de Quixadá. Ele não estava no Náutico, eu não vi. Porque se o louro circula, a gente vê logo o louro. Bom dia para o João de Almeida. É bom os ouvintes. Onde é que estava o louro, né? João de Almeida na escuta aqui na Rua da Paz, no Mucuripe. E também para Ana Pinto de Albuquerque. Bom dia, um excelente dia para você também, Ana. Olha, eu abri aqui a época, o online, né? Da matéria do Gilmar, né? Aí, na matéria daqui da época, diz aqui, começa a matéria do Guilherme Amado e da Daniela Vieira, dizendo assim, sou alvo de ataques desde que cheguei ao STF há 17 anos, diz o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes. Época foi recebida pelo ministro em sua casa, a qual poderia passar por um clube, a contar pela piscina e uma edícula cheia de boias coloridas em formato de macarrão, ou por uma fazenda urbana, com uma vista espetacular da cidade, árvores frutíferas, viveiros, patos, galinhas, emas e até um pônei. Isso é a casa do Gilmar Mendes. Na semana anterior, tornara-se pública uma inédita investigação da Receita Federal sobre um magistrado da mais alta corte do país. As vidas de Mendes e de sua mulher, Guiomar Feitosa, sócia do escritório de advocacia Sérgio Bermudes, eram escrutinadas devido a suspeitas envolvendo o Instituto Brasileiro de Direito Público. O fisco elenca corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, tráfico de influência como possíveis fraudes cometidas pelo casal. Mendes sente-se perseguido. Essa última... Só um hiato, assim, porque olha o que está dizendo aí a Receita. O auditor da Receita. Tráfico de influência. Isso não tem nada a ver com a Receita. Não tem nada a ver com a função do auditor fiscal. Ele foi além da sua função. É só isso aí. Aí, continuando aqui a matéria da época. Mendes sente-se perseguido. Esta última ofensiva havia passado de todos os limites, segundo ele. Primeiro foram os ex-colegas do Ministério Público, depois a Polícia Federal e agora os auditores da Receita. O ministro do STF diz que é alvo, inclusive, de um procurador, e não dá o nome, integrante da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, que tentaria incriminá-lo através de uma delação. Ele devia estar dado o nome. Gilmar Mendes tinha um cachorro peludo dourado deitado a seus pés. O calor aumentara e a tez do ministro estava salpicada de bolinhas de suor. Quando foi perguntado por que ele seria o único alvo do que chamou de milícias institucionais, baixou o tom de voz e disse que não era o único. Olha aqui. Segundo ele, há um ministro do STF sendo chantageado
por uma das grandes operações investigativas em curso do país. Aí diz o ministro, a toda hora plantavam e plantaram que esse ministro estava delatado. Qual a intenção? Isso é uma forma de atemorizar, porque essa gente perdeu o limite. Este ministro ficou refém deles, disse. Na época desta semana, o ministro que coleciona decisões polêmicas e desafetos, quando todos vocês lambiam as botas do PT, eu era a voz única a ser contra. Mostra sua indignação com essa suposta acusação persecutória. Parará, pererê, aí aqui eu não posso mais abrir, porque o resto, só para quem tem assinatura digital, eu não tenho. Eu estou só querendo dizer o seguinte, ele diz claramente que tem um ministro que diziam que estava delatado e que era uma forma de chantagear, pois ele tem que dizer o nome desse ministro, ele tem que dizer o nome desse procurador que está chantageando ele ali. Ele tem que dizer, o Senado tem que chamar o senhor Gilmar Mendes, ele tem que dar os nomes. Ele não é um qualquer, ele é um ministro do Supremo, Luciano. Agora, pois é, eu concordo com você. Agora, o contexto alivia um pouco, né? Que quando a gente lê, diz, olha, o Gilmar, é como se o Gilmar fosse para a imprensa e dissesse, olha, tem aí um ministro que está sendo chantageado. É óbvio que seria muito leviano ele ir para a imprensa dizer isso e não relatar o nome. O contexto é assim, mas ministro, então é só você que está sendo alvo, que o repórter que está querendo dizer é assim, você tem 11 ministros aí, só você que está sendo alvo? Ele diz, não, tem ministro aí também que está sendo chantageado. E nesse contexto que ele fala de um procurador, ele não disse o nome, e é bom dizer, eu acho assim, Renato, que o Congresso, o Senado, teria que chamar o ministro para pedir explicações. Claro, no mínimo, fazer um convite. Eu digo, olha, o que está havendo mesmo aqui na República Brasileira? Porque, de certo ponto, Gilmar tem suas razões, né? O que a matéria diz? Porque a capa da época é a história do Adélio. Mas a época digital diz aqui, a República do Achaque, é outra capa, e diz, sentindo-se perseguido pela Receita, o ministro Gilmar Mendes diz que as instituições estão contaminadas, e a Lava Jato também. Então isso é muito sério. Não, a gravidade que ele tem que ajudar isso, ele quer ajudar o Brasil. Ele tem se você acha que a Receita Federal está perseguindo o ministro do STF, que o Ministério Público está achacando um ministro do STF, como é que nós, pobres cidadãos, estamos, né? Imagina nós como é que ficamos. Então, não é a CPI da Lava Toga, né? Mas eu acho que esse caso tem que ser explicado. E outra coisa, viu? E o Gilmar disse assim, só para terminar essa parte, ele disse que tem um procurador que, junto de um delator, dizia, eu quero o nome do Gilmar. Se na sua delação não tiver o nome do Gilmar, eu não preciso dela, porque eu já sei de tudo que você vai dizer. Isso também seria um absurdo. Agora cabe ao Gilmar dar o nome. Pois é, então, nós estamos tratando de um servidor público da mais alta corte, que tem todas as garantias legais de inviolabilidade, ele não pode ser transferido, tá entendendo? Ele se aposenta aos 75 anos agora, era um super cidadão. É um super cidadão, tem o mais alto salário da República, tem todas as garantias, todas as mordomias, anda em carro blindado, pago por nós, tem 6 seguranças pago por nós, então não é um qualquer um. Ele está dizendo que está sendo vítima que o Supremo e o ministro está sendo vítima de um achaque, uma coisa completamente fora da lei. Ele tem que dar os nomes, porque ele, como ministro Supremo, tem todas as garantias para isso. Se ele quer ajudar o Brasil, ele tem que dar os nomes. Agora, se ele quer usar isso apenas para criar uma bolha e de encontro à Lava Jato, aí também ele presta de serviço ao país. Aí isso tem que ficar claro. Qual é o intuito do seu Gilmar Mendes ao dizer isso? Se ele quer passar limpo, ótimo, pois dê os nomes. Dê os nomes e arque com as consequências do que está dizendo. Porque se ele der os nomes, ele tem que mostrar as provas. Agora, também é contra a Lava Jato os procuradores que vão além dos seus limites legais, né? Porque, bom dia para o Tiago Viana e da Berta Gugel, não pode ficar baratão, Garcia e o Soares. Porque o Ciro disse, quando candidato, uma coisa que chamou a atenção, né? Não, eu digo assim, que o Ministério Público tem que voltar para a sua caixinha. Na verdade, há uma hipertrofia de poder do Ministério Público no Brasil. Há uma lacuna legal, né? Aí, cadê o decano, né, para falar sobre isso? Há uma omissão em relação a isso daí. Quem administra, quem segura, cadê o sistema de freios e contrapesos no caso do Ministério Público, né? No Poder Executivo, Legislativo e Judiciário são harmônicos, se harmonizam e um tenta frear o outro, um tenta harmonizar o outro. No caso do Ministério Público, o senhor Janot fez a maior bagunça institucional lá e nada houve contra ele, nada, nem sequer tem uma denúncia contra ele. Aquele procurador
que revelou-se como um duplo, né, agente duplo, infiltrado dentro da Procuradoria, fazendo papel para bandidos, para altos bandidos no Brasil. Houve uma denúncia, foi investigada e acabou, se não se ouve falar mais nisso daí. Então, há também uma lacuna, é preciso que alguém possa também fiscalizar o Ministério Público. Essa hipertrofia de poder não é bom para a República. Eles não são mais do que os outros, porque aí acontece de eles fazerem essas coisas. O Lula também denunciou que havia alguns procuradores que diziam que a delação lá do bandido só serviria se trouxesse o nome do Lula. Assim como agora está o Gilmar dizendo que tem procurador dizendo que a delação só serviria se trouxesse o nome do Gilmar. Porque o Gilmar, segundo esses procuradores, é por isso que é ruim essa tagarelar do Ministério Público, né? Eles tinham que se ater aos processos, porque a impressão que dá é que ele está contra o ministro Gilmar. O Dallagnol claramente disse isso, né? É como se o Gilmar fosse um ministro dentro do STF contra a Lava Jato, contra a Procuradoria, contra o Ministério Público. Então não pode ter isso daí. Não, e ele não pode usar esse achar que está dizendo aí para reforçar ataques à Lava Jato. Isso não interessa ao Brasil. O que interessa ao Brasil é o seguinte, que a Lava Jato haja dentro da lei e que o ministro do Supremo, se tem informações que comprometem a Lava Jato e o nome de alguém que está citando o nome do ministro, ele tem que dar os nomes também. Ele tem que dar os nomes. Pode ficar esse negócio, não. Não, aí a Lava Jato age nas sombras ali e o ministro do Supremo age nas sombras acolá, formando um grupinho para tentar impedir a Lava Jato. Isso não interessa ao Brasil. Isso aqui é uma república. Isso aqui é uma república. O ministro, se ele não der o nome, ele prevarica. Isso é prevaricação, isso é um crime de um agente público. E ele é um agente público dos mais aquinhoados. Está no topo da hierarquia do serviço público, é o ministro supremo. Ele não pode ficar dando essas entrevistas e não dar o nome. Ou então ele não quer realmente esclarecer nada. E o que é muito sério, porque isso não interessa ao Brasil. Não interessa à República. Nós não estamos interessados em mimimi de ministro do Supremo, nem mimimi de procurador. Agora, isso aqui é uma república... Ele abre uma representação como procurador. E o Senado, com base nisso aqui... o senador. Esse ministro recebeu um convite para ir. Aí eu quero ver se ele vai ou não vai esclarecer. Porque aí, se ele quiser esclarecer, ele vai ao Senado, perante as emissoras de rádio, televisão e jornal, o país, aí ele dá nome aos bois. E dá as provas que ele tem. Que aí ele presta um serviço ao país. Agora, ficar com esse mimimizinho, parece joguetezinho. Aí não interessa a gente, não. Então, ele tem que ser chamado às falas, às explicações. E se tem procurador fazendo isso, está errado, que ele seja processado, seja até perca o CAC, se for o caso. Porque não pode também, não. Mas ele tem que dizer os nomes. Agora, vocês levantaram a especulação. Para mim, o ministro, se existe, é o Toffoli, né? Porque muitas vezes... Eu recebi um ouvido que disse que é o Barroso. Ninguém sabe. É por isso que eu digo. O Barroso eu nunca vi, mas o Toffoli já houve várias matérias em que se falava do Toffoli, né? Da advocacia que ele teria, a mulher dele teria recebido dinheiro. Tá vendo como é chato? Aí houve várias matérias em relação a isso. Então, ele joga... O Barroso, eu nunca ouvi falar nada do Barroso. Mas ele joga... É porque o Barroso é muito novo, né? Pode ser o Lewandowski. Então joga suspeita em cima de todo mundo. Tem que dizer quem é. Tem que dizer quem é. E quem tem que dizer é o Gilmar Mendes. Ele diz, tem um procurador que é contra ele, tem um chantagear o ministro, dizendo que ele estava delatado. Olha, aqui em Orlando, Inocêncio está dizendo, porque até agora ninguém da justiça caiu na Lava Jato. Não é verdade, né? Já teve gente aí da justiça sendo citado na Lava Jato, incluindo o Tribunal de Contas da União, que está sendo pedido agora pela... O Tribunal da União não é bem da justiça, né? Mas já tem aí juízes procurados e também procuradores. Agora eu concordo com você. Você não vê nenhum resultado, você não vê ninguém preso por causa disso daí, né? Olha, eu abri aqui a Isto É, e a capa da Isto É diz assim, o homem que sabia demais, né? A matéria não tem absolutamente nada. Só tem a manchete de capa para vender. Aí diz assim a manchete, as bombas de Bebiano. Quais são as bombas? Aí eu vou ler a matéria da Isto É e diz assim, Isto É apurou o que o ressentido ex-ministro Gustavo Bebiano pode revelar caso resolva explodir. Aí diz assim, a sorte do governo é que, por hora... A capa da revista é isso daí? A capa diz, o homem que sabia demais, que ele pode explodir. Aí a matéria, logo li, desmente, diz assim, que a Isto É diz que ele pode... Isso é uma nota de coluna, jamais achou uma chamada... Nem uma chamada de capa merecia, quanto mais ser a capa. Aí diz assim, a sorte do governo é que, por hora, a ideia dele é se fortalecer no PSL para lançar seu nome à Prefeitura do Rio. Ou seja, no LIDE,
Não existe matéria, Não é não isso. tem Por bomba. sorte do Bolsonaro, não. Por azar da isto é, né, o cara não quer dizer nada. Não tem nada. Aí começa a matéria. Até a semana passada, o ex-ministro era um pote até aqui de mágoas. Aí usa, né, toda uma firula de texto, mas não diz absolutamente nada. Uma capa que não, dentro a matéria, não responde à capa. Só mentira, só especulação jornalística da pior qualidade. Se tem a bomba, publica a bomba. Se não tem a bomba, você não adianta ficar especulando. Nós, exclusivo, o homem que sabia demais. E não tem nada. E o que é que o homem sabe, afinal? A história não sabe. Só se o homem resolver falar. Não falou? Não, todos nós Não há sabemos. matéria, André, não há Todos matéria. nós sabemos que ele sabe demais. Por quê? Primeiro, ele era o advogado, né, defendia o Bolsonaro em várias ações. Todo advogado, se você abrir um advogado, ele vai sempre saber muita coisa de você. Segundo, ele era o cara que tomou conta das contas, era o presidente do partido, das contas do Bolsonaro, portanto sabe muita coisa da campanha. Era o cara que comandava a campanha do Bolsonaro, portanto sabe muitos detalhes da campanha. Que ele sabe muito, é óbvio que sabe. Assim como qualquer um nessas circunstâncias saberá de outros candidatos, de outros presidentes que aconteceram. Então, agora, enquanto ele não falar, não é nada de homem-bomba, nem sequer um traque, né? Então, essa matéria está na mesma categoria de dizer que o Roberto Cláudio não foi para o Carnaval da Saudade. Né? Essa matéria não tem nada. Aí a Isto É requenta aquelas frases que ele disse, o negócio do mentira. É para tentar segurar uma crise que se acabou. Aí diz assim, aí para fechar a matéria que não tem nada, a Isto É diz assim, a dúvida agora é se ele pretende acionar esse arsenal potencialmente tóxico. Uma equipe de bombeiros trabalha para evitar que Bebiano conte o que ele sabe que pode respingar em Bolsonaro. É uma não notícia. Isso é uma não notícia. Não tem nada. Isso é a bomba. É a bomba da Isto É. A pessoa tá essa revista que é uma bomba. Isso é o traque molhado, né? Bom dia para o Elton, né? Pereira. Ele retransmite o nosso programa na sua web rádio interativa e método de Maranguape, também para o Elvis Nascimento, Alexandre Viana. Bom dia a todos para nós. O Frásio Francisco, bom dia, Luciano. Para mim, o Judiciário e o Legislativo são uma cobra de duas cabeças. Não tem credibilidade. Pois não. O Cid falou, a Folha de São Paulo. Ele disse que, a respeito da reforma da Previdência, não quer jogar pedra, quer ter uma atitude propositiva. E disse certo. Olha a diferença do Cid para o Cid. Não, ele disse o seguinte, se o PT quiser se somar nessa posição, seremos aliados. Mas se insinuar que ela é compatível com a da base, vai provocar nossa repulsa. Segundo... O PT não quer nada. O PT quer ficar só contra, porque quer viabilizar o que eles nunca fizeram. O PT não tem menor moral. Algumas dessas, olha só o que eu vou dizer, como o PT não tem moral. Algumas dessas reformas, algumas partes dessa reforma foram resgatadas da reforma proposta pela senhora Dilma Rousseff. Então, oriunda lá do PT. Então, o PT não terá moral para falar nada sobre essa reforma, porque algumas delas ele aproveitou do Temer, aproveitou da Dilma, porque não tem muito o que criar, não. É uma coisa, olha, tem um problema seríssimo e nunca houve uma proposta tão propositiva, né? Tão resgatadora da igualdade quanto essa do Bolsonaro. Nunca, nenhuma delas trouxe essa história da alíquota progressiva. O governador que fez o Camilo, né, aumentou a alíquota, mas não teve progressividade, ela é linear para todos. O do Bolsonaro diminui para os mais pobres, diminui a alíquota para os mais pobres, de 8% para 7,5%, e faz uma progressão tal qual existe no imposto de renda, que vai se refletir principalmente nos maiores privilegiados, que recebem 30%, 40%, o pessoal auditor da Receita Federal, o pessoal do Legislativo. Na iniciativa privada, o teto é 5.800. O servidor público já passa para 7.000. Aí vai colocando, como se fosse 50% a mais do que a iniciativa privada. Quando vai para o judiciário, é 3 vezes mais. O legislativo é 2 vezes e meia. Então, é privilégio, é o Robin Hood às avessas. Nunca teve um instrumento tão forte de tirar dinheiro dos pobres para colocar nos ricos, como na Previdência Social. Eu só encontro outro que seja assim, o ensino público nas universidades gratuitas. É o poço de desigualdade no Brasil, é exatamente isso. É o Robin Hood das avessas. Se não mexer nisso, aí sim
É o poço de desigualdade do país, que a esquerda, do discurso mentiroso, sempre diz que quer combater isso. Pois se quer combater isso, o primeiro grande caminho é aprovar essa reforma da Previdência, que a esquerda não quer por mentira, porque ela não quer, porque ela sabe que conserta um bocado de coisa, e o Brasil vai começar a voar na economia. E ela não tem interesse que um governo dê certo, é só isso. Só que eles não vão dizer assim, eles vão sempre mentir. Não é? Agora, essa fala do Cid Gomes é muito boa, porque diz o seguinte, que o PDT, que não vai mais querer se confundir com o PT, o projeto desses dois partidos não é mais o mesmo, né? O Ciro é candidato em 2022, mas não é com o PT, e o PDT quer se diferenciar. E como é que se diferencia? Fazendo uma oposição que é legítima, eles são oposição, porque assim o povo decidiu, mas uma oposição não ao Brasil. Uma oposição, o projeto da reforma pode ser melhorado, ótimo, apresente emendas para melhorar. Vai estudar, vai cascavel a reforma, diz, olha, isso aqui pode melhorar. Pode melhorar, aí tá certo. Aí você ajuda o Brasil. Aí você ajuda. Agora, você querer fazer o que o PT e o PSOL quer fazer, é você ir contra o Brasil, é ir de encontro ao interesse nacional. E isso a nação não vai aceitar, porque essa reforma, sem ela, este país não anda mais. Inviabiliza não é só o governo, não. Inviabiliza a economia do Brasil. O resto é mentira. Pois é, essa progressividade da alíquota, que é uma das coisas melhores dessa reforma, já foi tentada uma vez, e exatamente o PSOL foi contra a progressividade, porque seria inconstitucional. Aquilo que essa progressividade é que traz mais justiça social. Deixa eu dar um bom dia para a dona Fátima Garcia, a Fernanda, lá da Polônia, e o Laércio Barroso, da Suíça. Né? E já que nós estamos internacionalizando, podíamos ir para esse tema que terminou ontem, aquele encontro de 4 dias do Papa sobre... Sim, o que é que deu? O que é que deu? É assim, a manchete da Folha hoje, né? Pois é, nada de concreto, né? Papa promete batalha total contra abusos. Vítimas se dizem insatisfeitas. Isso é o resumo. Porque o que o Papa disse é que era instrumento de Satanás. É como se dissesse para as vítimas, isso é coisa do diabo. É como se dissesse, é como se o João de Deus não lá... basta, não. É como o João de Deus está dizendo, não fui eu, foi o Espírito, foi o demônio aqui que fez com que eu fizesse esse crime. Não é por aí, né? Então o Papa reconhece, né, que o problema é grave, promete, mas já houve essas promessas antes e continuou acontecendo todo tipo de abuso dentro da igreja. E, de novo, o Papa traz para dizer, olha, aqui os números dizem que os abusos acontecem mais dentro de casa, o que não torna menos monstruoso dentro da igreja. É como se quisesse minorar, mitigar o grande problema, né? Então, o pessoal lá que é contra, né, que foram vítimas, né, chamou a conferência de decepção impressionante, que não foi suficiente para lidar com a dor e a indignação dos fiéis. Enquanto os católicos do mundo conclamam por mudanças concretas, o Papa faz promessas tépidas, todas as quais ouvimos antes, disse a nota lá desse pessoal, né? Aí continua, precisamos que ele ofereça um plano arrojado e decisivo, e nos deu uma retórica defensiva e reciclada. Muito na retórica, né? Não ouvi nada concreto, afirmou o italiano Alessandro Battaglia, vítima de abuso, chorando na Praça São Pedro junto com outros sobreviventes. Péssimo isso. Ele que nos decidiram, o que eles disseram não foi suficiente, não estamos satisfeitos, apenas blá, 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 tudo culpa do diabo. Não me surpreende, me decepciona, disse o ativista suíço Jean-Marie Fubringuet. Então a igreja é louvável que tenha um encontro, mas o resultado foi completamente decepcionante. E o pior é porque isso afeta a credibilidade do Papa, porque o Papa convoca, fala, bonito, comunica e tal, mas na hora de botar na prática, o que é que tem que ser feito nesse caso aí? É muito simples, a igreja parar de passar a mão em cima desses padres homossexuais e pedófilos. O que é que acontece? Quando aconteceu... Uma coisa concreta. Inclua no direito do Código Canônico uma coisa forte, punição forte em relação a isso daí. Não tem no Código Canônico. Botar esse povo tudo para fora e vão responder os seus delitos na justiça comum dos países os quais eles praticaram os crimes e acabou o papo. Agora, não pode ficar fazendo como o Vaticano sempre fez. Não. Esse papo aqui, a gente tira ele dali, tira do Crato e bota lá na Paraíba para ficar blindando o cara. Aí o cara... porque não vai curar o problema dele, aí ele deixa de fazer pedofilia no Crato, vai fazer lá na Paraíba, em Souza. Aí não, tira ele, bota lá para o interior de São Paulo, aí ele vai continuar fazendo. É isso que a igreja sempre fez. É isso que a igreja sempre fez. É passar a mão na cabeça dos caras. É lamentável isso. Isso não resolve absolutamente nada. Eu, como católico, acho que isso é ridículo.
que a igreja não tem a coragem de tomar uma posição. Quando eu digo a igreja... Curar suas feridas. Quando eu digo a igreja, o Papa, ele governa a igreja tem um governo monárquico. O Papa manda, assina decreto, o Papa tem um poder muito grande. Mas tem uma coisa na igreja chamada a Cúria, lá na Santa Sé, que tem um bocado de problema. Ali é um naco de poder muito forte no Vaticano. E isso, se a Cúria é contra... Então, que é um poder muito secular, longe do espiritual. Nada de espiritual. Então, o Papa tem que desmantelar a Cúria. Quem está contra, está entendendo? E tem que enfrentar. Porque se não mexer nisso, a credibilidade da igreja vai cada vez ser. Porque novos casos vão acontecer. Esse povo não vai deixar de fazer essas coisas. Não vão. O problema está lá nos seminários. Está entendendo? Está lá nos seminários. A igreja tem que começar, primeiro, punir quem fez. Segundo, impedir que novos casos surjam dentro da igreja. Aí tem que ir lá para os seminários. Já tem uma orientação nesse aspecto. Os leitores têm que ter cuidado com essa questão da sexualidade. Bom dia para o William Moreira, como é bom ouvir comentários tão sensatos logo ao amanhecer. O Charles Robson Brandão, mandando Raimunda Freire do Trairi, ligada no programa. E eu sou Márcio Manuel dos Santos, bom dia, direto de Itabaiana. Itabatã, na Bahia. Fidelis Barroso também mandando um bom dia. O Ana Pinto Albuquerque, o Papa, por esses tempos, está com uma bomba cheio de inimigos, inclusive desses infiltrados que se diz padre, que quer mesmo que ele saia. E realmente ela chamou a atenção, porque dentro da igreja tem muita gente incomodada. Porque quando a gente diz que o Papa está fazendo pouca coisa, é bom de colocar o outro lado também. O Papa faz isso porque também está cercado de inimigos e não pode fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Esses inimigos, como citou o Renato, estão incrustados na Cúria, é no poder. A Cúria, ela depõe e eleva os papas, né? Então, realmente, tem que mexer com esse poder mundano, secular, que tem afastado a igreja do seu principal mistério, que é ligar, que é conectar a humanidade com o ser superior, com Deus. Então está esquecendo a espiritualidade e está ficando muito mundana. E aí, quando acontecem os problemas mundanos, quando deveria mandar para o mundo secular esses padres para serem julgados pela justiça comum dos seus países, aí a igreja esconde documentos, muda, também a própria instituição fica cúmplice desses crimes monstruosos. Estou usando aqui a adjetivação do Papa. Luciano, culpar o demônio, eu até acho que esses padres, esses pedófilos, esses gays enrustidos ou não enrustidos, que usam a batina para se proteger disso, eu já disse, batina não é cura contra boiolagem. Eles pensam que vão curar boiolagem com a batina. Não curam, aí terminam entrando nessas coisas. O demônio age mesmo, eu acho. Agora, é preciso expurgar o demônio da casa de Pedro. E tem que expurgar e botar para fora. Como Jesus fez, tem que expurgar. A casa de Pedro é a casa de Cristo, não é a casa do demônio. Mas tem que botar os demônios para fora. Não pode ficar botando a mão na cabeça dos demônios. E depois só dizer, não, foi coisa do demônio. Não é assim. Isso não basta. Não basta. Quantas pessoas foram mutiladas, inclusive moralmente, espiritualmente, e carregam um fardo na vida até hoje, por conta desses atos praticados lá atrás, por esses padres, acobertados pela cúria da igreja. Isso não é aceitável mais. Não é mais aceitável. Então, se o Papa quer fazer, que faça. Agora, negócio de discurso, ninguém aguenta mais não também. Não adianta reunir, consistório, não sei o quê, não adianta. Se não tiver medidas duras, não adianta. A gente não pode aceitar um padre acusado de pedofilia, não sei o quê, ministrando o sacramento da missa. Não dá para aceitar isso. Não dá. Eu mesmo entrei numa igreja aqui em Fortaleza, quando eu vi que esse aí, não aceito receber a comunhão dele. E sair fora. Esse é um caso muito sério. O caso desse padre Xeregata aqui, a igreja anulou batizados e casamentos. Porque as pessoas se sentiram ultrajadas, enganadas na sua fé espiritual. Porque aquele padre não era padre, era um charlatão, um enganador, um mentiroso, que usava o ministério da sacristia para fazer aberrações que a igreja não pode tolerar e não pode passar a mão por cima. Tem que dar um basta nisso. Já está passando do tempo disso. É muito chato esse negócio. E eu falo como um católico ressentindo disso. É muito ruim isso. Isso não me abala a minha fé em Deus, não. Mas é ruim você, sendo da igreja, ficar tendo
inclusive, que se explicar, as pessoas perguntam, e é muito chato. E eu não vou ficar defendendo padre pedófilo, padre viado, que fica fazendo exclamação dentro de seminário. Eu não vou, não. Não tem nada a ver com isso. O meu compromisso católico não é defender essas coisas, não. Não defendo, não. E aí tem muito a ver também com essa história do celibato obrigatório, né? O celibato opcional vai lá, porque a própria Bíblia fala disso, né? Mas a Bíblia, né, os evangelhos, falam muito mais dos casados, né, que exercem, que são bispos, né, que são chefes de igreja, né? Pedro era Os leigos casado. são né? todos casados e trabalham com Pois é. Mas Durante não tem quatro... correlação, né? Durante de quê? Não tem correlação. O celibato com um crime de sem vergonhice. Não, porque veja bem, o que é a história do celibato? É porque hoje em dia muitos se assumem, saem do armário. Antigamente, André, por exemplo, o Saldanha era um homossexual, certo? E ele era, e ela, Saldanha, pois é, ele, dentro da sociedade, ele não se sentia bem e não tinha coragem de se assumir. Aí Então é tinha aquela cobrança. Então, vou ser padre. Porque se eu for ser padre, não vou dizer que eu sou viado. Não estou dizendo aqui, fazendo aqui uma, né, como é que funcionava na e ainda sociedade. vira uma figura de respeito. Aí achou assim, coisa de figura de respeito, porque ele não tinha coragem de se assumir e sentiu o peso da sociedade. E como padre, ele ganhava prestígio dentro da comunidade, né? E ainda escondia a sua sexualidade. Então, alguns, como Saldanha, que são mais recatados, iam ser sacerdotes, sublimavam a sua sexualidade, quer dizer, se mantinham castos, né? Não praticavam sexo, mas outros, também como Saldanha, mas com não tanto caráter quanto ele, iam para a igreja e ficavam lá fazendo orgias. E a partir daí, como não tinha nada, André, que colocasse um freio neles, passaram a assediar garotos, porque são aquelas crianças que vão para a igreja e os pais acreditam que estão em boas mãos. Daí a monstruosidade do crime, né? Estão em boas mãos. E muitas Aí que dessas... aqui numa igreja aqui, o pai pegou a arma e foi atrás do padre. Não, e muitas dessas crianças, nos relatos daquele